E fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Fala Doutor, nosso podcast aqui do povo. E gostaria de só avisar que o nosso Instagram está crescendo cada vez mais, estamos chegando a 50 mil visualizações. Além disso, o Fala Doutor também está presente no TikTok, YouTube, Instagram e Spotify, que também está crescendo, né? Com Bom, certeza. viemos hoje apresentar o 6º episódio aqui do nosso podcast, mas eu não vim apresentar isso aqui sozinho, eu vim apresentar com meu amigo João. Fala, Felzinho, fala, gente. Tudo bem? Vamos começar mais um episódio. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, uma especialista em ginecologia e obstetrícia. Nós vamos fazer algumas boas perguntas, tirar bastante dúvida, bastante curiosidade com ela, a doutora Marcela. Mas eu vou deixar, né, um pouquinho que ela mesma se apresente, porque o currículo é bem vasto, eu acho que não tive tempo para memorizar. E assim, mas antes disso, vamos chamar a nossa vinheta, porque está no ar mais um episódio do Fala, doutor! Então, Marcela, para começar o programa aqui, eu e o João poderia ficar a noite toda falando sobre o seu currículo, porque tem muita coisa para falar, só que a gente não ia conseguir. Mas eu gostaria que você falasse com suas palavras. Quem que é Marcela Laender? Fala sobre sua profissão, seu lazer e a sua família. Boa noite, meninos. Eu agradeço o convite. Estou super honrada em estar aqui. Meu nome é Marcela, eu sou ginecologista e obstetra e cirurgiã ginecológica. Eu me formei em 2014 na FASE, aquela faculdade em Vespasiano, pertinho de BH. Depois eu fui direto para a residência, fiz ginecologia e obstetrícia no Mater Dei. E depois eu fiz o R4, uma residência de cirurgia videolaparoscópica também no Mater Dei pela Ciências Médicas. Depois eu fiz uma série de pós-graduações, né, ao longo desse período, já vou para 11 anos de formada. E hoje a minha especialização ela foi caminhando para essa ginecologia endócrina. Então eu gosto muito dessa parte da ginecologia que mexe com os hormônios, com essas alterações da paciente. E aí, cada vez mais agora, eu estou me distanciando da obstetrícia, saindo dos partos e caminhando para essa ginecologia mais voltada para o consultório. Eu atendo todos os públicos, mas hoje, se eu pudesse definir, eu acho que eu tenho consultório 40+. Eu me identifico muito com essa mulher ali, nessa transição de climatério, chegando na menopausa. Mas faço toda a ginecologia. Eu sou casada com o Silas Mourão, professor de vocês. Querido professor também. O Silas também é médico, formou comigo. Nós fizemos faculdade juntos. Eu namorei o Silas, começou no 4º período. Se apaixonou loucamente por mim, acabou que nos casamos. Eu tenho 2 filhas. E eu acho que o lazer hoje, por enquanto, o meu lazer ainda está muito relacionado com a medicina. Então, assim, meu lazer hoje, eu ainda gosto muito de estudar. Igual eu estou indo para o Congresso Brasileiro amanhã. Como se eu estivesse indo para Paris, no mesmo grau de felicidade. Mas tirando o tanto que eu gosto de estudar, eu acho que o lazer hoje são as meninas. É o final de semana, quando eu consigo sair e fazer alguma coisa com elas. Sim, Marcela. E nós vamos conversar justamente assim, tentar pegar um pouquinho cada fase da mulher, né? Porque acho que as curiosidades, elas vêm daí, pegar bem o que você vê lá no consultório. E vamos começar então, acho que de uma fase importante, que é a fase da puberdade, né? Começa ali na adolescência. Eu queria que você falasse assim pra gente um pouquinho desse período. Características principais, o que suas pacientes um pouco mais jovens chegam lá relatando. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Tá. A puberdade vai ser o início da vida fértil. Então, é mais ou menos a hora que a gente deixa de ser criança para começar a ter essa capacidade reprodutiva. É muito importante para quem está nos escutando entender que a puberdade precoce ela é um problema. Então, a gente tem uma idade que a gente espera com que as nossas crianças comecem a passar pelo processo de puberdade. Então, as meninas, a gente espera que isso vá acontecer ali dentre os 8 até os 13 anos de idade e os meninos um pouquinho mais velhos, de 9 até os 14. E essa puberdade vai ser marcada por alguns eventos. Então, assim, inicialmente, a gente vai perceber que aquela menina já vai começar a apresentar os pelos axilares e pubianos. E ali ela já vai começar a ter o brotinho mamário, não vai ter uma mama ainda, mas ela já vai começar a ter aquela parte inicial. Ela já vai começar a ter mais acne, o corpo já vai começar a mudar, querendo trazer um formato de um corpo mais feminino, mais maduro. E essa paciente começa a ter, às vezes, odor. Então, a mãe fala assim, nossa, agora ela começou a ter um cheiro forte.
ela vai começar a ter mais corrimento na calcinha, porque ela está começando a ser estimulada pelo estrogênio e esse corpo vai começar a mudar. E é muito importante entender que isso tem uma fase, assim, não é interessante que as nossas meninas entrem nesse processo antes da hora. Então, se essa menina começa a fazer uma puberdade precoce e ela começa a transformar esse corpo com 6 anos de idade, por um exemplo, a gente sabe que depois que a gente começa o processo de puberdade, ele vai durar mais ou menos uns 2 anos. Então, se ela começar a ter um broto mamário ali aos 6, muito provavelmente com 8, ela vai estar menstruando. E a hora que ela menstrua é porque ela tem capacidade de engravidar, e a hora que ela menstrua, geralmente ela já passou por todo aquele processo. Então, assim, não é interessante que uma menina de 8 anos tenha um corpo formado, que gere desejo, que se ela, né, assim, isso pode favorecer o abuso, essa menina pode engravidar. Então, crianças são crianças, e a gente tem que ficar de olho. Então, se a mãe viu que aquela menina abaixo dos 8 anos está começando a desenvolver pelos axilares e pubianos, e ela está começando a desenvolver o broto mamário, ela tem que levar correndo para o pediatra, para que a gente possa impedir essa puberdade precoce, para que isso venha num momento importante, no momento certo. E uma coisa muito importante é a obesidade infantil. As mães sempre perguntam como prevenir, por que acontece obesidade precoce. A gente sabe que puberdade precoce, me perdoa. A gente sabe que a puberdade precoce nas meninas, 80% é de forma idiopática. A gente tem os fatores genéticos, a gente tem aqueles... quando eu falo puberdade precoce, as mães sempre nos perguntam assim, por que essa criança, por que a minha filha fez puberdade precoce? Na grande maioria das vezes, 80% dos casos é o que a gente chama de puberdade precoce idiopática, ou seja, não tem uma causa. Você poderia fazer um estudo genético, você não vai achar nada, ela não tem uma doença, ela não tem uma alteração cerebral, do eixo, nada. Você fala assim, você procura tudo e ela é 100% saudável. Ela teve uma puberdade precoce idiopática, sem um motivo que justifique. 80% dos casos. Mas, dentre os fatores importantes, tem alguns estudos mostrando que o uso de telas está associado à puberdade precoce. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas crianças estão cada vez mais viciadas em telas. E outra coisa muito importante é a obesidade infantil. Que a gente sabe que esse tecido gorduroso periférico produz estrogênio, né? E isso pode favorecer ao desenvolvimento. Então, a gente tem que vigiar a alimentação das nossas crianças, porque os meninos estão querendo descascar cada vez menos, né? E desembrulhar mais. E isso pode favorecer. Então, assim, aquele menino que só come batata frita, que só come miojo, que tem um açúcar liberado, que vive à base de pão, macarrão e tela o dia inteiro, pela literatura, ela tem uma chance maior de desenvolver uma puberdade precoce. E aproveitando, Marcelo, que o João puxou esse gancho aí para falar um pouco sobre a adolescência, eu gostaria de fazer uma pergunta. Durante essa adolescência, a gente sabe que tem diversas mudanças, né, e isso causa algumas queixas na adolescente. E uma dessas principais queixas, tanto da adolescente quanto da mulher adulta, é em relação à cólica, que confesso eu que eu acho que nenhum homem aguentaria. Mas fala assim pra gente, tem alguma coisa que a adolescente pode fazer para amenizar essas cólicas? Vamos lá. Então, deixou de ser criança, passou pela puberdade, né? E agora ela menstrua. Quando uma mulher menstrua, é porque essa mulher ovula. Então, todo mês, nós ovulamos aquele óvulo que acabou de sair do nosso ovário, ele acha que ele vai fecundar e que a gente vai engravidar. Então, ele produz um hormônio chamado estrogênio e esse hormônio vai agir lá no nosso útero, fazendo com que um tecido que tem lá dentro, que chama endométrio, com que ele cresça. E vai formar uma caminha dentro do útero, um tapete bem grosso, bem fofinho, bem vascularizado, para receber o produto da fecundação. No final do mês, o óvulo morre, porque ele não foi fecundado. Então, você pega uma menina de 10 anos que já menstruou. Ela ovulou, produziu estrogênio, que preparou uma caminha dentro do útero, mas graças a Deus o espermatozoide não chegou. O óvulo morre no final do mês e aquela caminha de tecido de endométrio vai descamar e vai menstruar. As pessoas acham que a gente menstrua só um sangue. Não, a gente menstrua um tecido vivo. E a descida desse tecido, às vezes, é dolorosa. Então, algumas pacientes sofrem com cólicas e com dores menstruais com a dismenorreia. Então, um bom jeito de se tratar é parando de menstruar.
Eu falo que é o menino que está com dor de dedo, com o dedo preso na porta. Tira o dedo da porta. Então, quando a gente faz um bloqueio numa criança dessa de 10 anos, que a gente vai lá e dá um estrogênio e uma progesterona numa dose baixa, contínua, que inibe a ovulação dela. Se ela não ovula, ela não menstrua. Então, a gente consegue fazer uma melhora. Essa menina de 10 anos, que sangra muito na grande maioria das vezes, porque o eixo imaturo sangra muito. Então, a mulher nova sangra muito e a mulher lá na transição de menopausa sangra muito. Então, às vezes, tá no time. É de 8 a 13 anos a puberdade. Mas, menstruar com 9 anos, com 8 anos, por mais que tá no time, é desesperador, gente. Ela é uma criança ainda. Então, às vezes, ela não precisa passar por isso. E ainda mais com todas essas cólicas. Algumas mulheres têm algumas doenças relacionadas às cólicas, miomas, endometriose. Mas nas adolescentes, geralmente, é o eixo que está imaturo e os hormônios vão começar a se organizar. Então, assim, eu não vou dizer que é normal, porque não é normal morrer de dor. Mas é comum nessa fase inicial. Então, se eu pudesse dar um conselho para mães de meninas nessa fase de puberdade, levem as suas filhas ao ginecologista e pensem em um bloqueio de eixo, popularmente conhecido como anticoncepcional, que não é o vilão que a internet pinta, que se escolhido direito, de forma individual para aquela criança, vai fazer com que ela pare de ter dor, com que ela pare de sangrar, com que ela possa voltar a ir para a escola, com que ela tenha qualidade de vida. Nossa, um bom recado pro pessoal aí de casa, né? E junto com essa cólica também, que eu acabei de perguntar, surge durante esse período a famosa TPM. Essa TPM realmente é tão poderosa assim ou é um exagero às vezes? Não, ela é poderosa. Porque a gente volta lá no ciclo menstrual. Então, aquela menina, a mulher acabou de ovular. Quando ela ovula, ela faz pico de testosterona, porque nós somos bicho, e essa fêmea tem que estar receptiva para o macho, para proliferar a espécie, para copular, para reproduzir. E nesse período ovulatório a gente faz o nosso pico de estrogênio. Então, na ovulação, a mulher está feliz, ela está cheia de hormônio, ela está lá no máximo. Só que aquele óvulo não foi fecundado, então ele vai morrer. Aí no final do mês, ela está com os hormônios muito baixos, quase zerados. Então a mulher faz isso, ela vai lá no alto, cheia de hormônio, depois ela cai. E aí, algumas mulheres, com essa queda, os receptores delas são mais sensíveis, elas sentem muito e elas fazem a famosa tensão pré-menstrual ou transtorno disfórico pré-menstrual, que para algumas é realmente assim, é desesperador mesmo e tem que tratar. Então, existe sim uma TPM, essa sensação ali, aquela compulsão alimentar, aquele choro fácil, aquele mal-estar, aquela irritabilidade, ali antes da menstruação, que é um sinal de que seu óvulo morreu e que seus hormônios que estavam altos caíram e às vezes a gente sofre, sente essa queda. Não é todo mundo, mas algumas mulheres sentem muito. Sim, o Marcelo, e a senhora começou a introduzir, né, um conselho ligado à consulta ginecológica, mas eu vou enfatizar a pergunta da seguinte maneira. Que existe um certo tabu às vezes na consulta ginecológica, né? Então essa menina ainda adolescente, quando que é indicado que ela procure a ginecologista? Qual é a idade correta de colher um preventivo? E como que se dá essa primeira consulta na ginecologia e, consequentemente, esse acompanhamento? Tá. Se ela estava vindo fazendo um acompanhamento com o pediatra, muito provavelmente esse pediatra vai orientar. Ele vai falar assim, olha mãe, agora ela já menstruou, ela já está na fase da puberdade, agora não sou eu mais que vou dar o segmento. Ela vai para o ginecologista. Então, se eu puder sugerir, assim que menstruar, leve. Ou se essa menina já está completando ali os seus 14 anos e ela ainda não menstruou. A gente aceita até os 16, né, esperar essa menstruação chegar. Mas passou ali dos seus 14, eu acho que com certeza já tem que levar. E quando menstruar, eu acho que tem que levar. Porque ela tem que entender o que essa menstruação significa. Que é o início da vida fértil dela. Bom, Marcelo, interessante demais todo esse assunto, né? E todo esse cuidado que a adolescente deve ter. Mas saindo um pouco agora da adolescência e entrando na mulher, na vida adulta. Sei que o pessoal aí de casa tem várias outras dúvidas, inclusive a adolescente e a mulher junto. Eu acho que tem essa mesma dúvida que eu vou perguntar agora. Mas responde pra gente. Quanto à higiene vaginal,
como que deve ser feita essa higiene na mulher adulta e na adolescente também, de um modo geral? Tá. Isso vai servir para todas as mulheres. Então, assim, não é para lavar dentro da vagina. A vagina é uma mucosa extremamente sensível e a vagina é uma casa de fungos e bactérias. A gente tem uma flora vaginal, que é uma flora saudável, que vai ajudar a manter o nosso pH, que é um pH ácido, e ela está preparada para viver daquele jeito. E são fungos e bactérias boas que moram ali e que vivem em comunidade. E tudo está funcionando. Quando essa paciente começa a querer higienizar dentro, então, assim, o mais famoso é a ducha. Elas pegam o chuveirinho, coloca lá dentro da vagina e faz a ducha lá dentro. Aquilo vai lavar e aquilo vai tirar a proteção. Então, você vai tirar os fungos e as bactérias boas, você vai alterar o pH, você vai alterar a quantidade de glicogênio e você vai favorecer a proliferação dos fungos e das bactérias oportunistas. E aí, você vai acabar fazendo vaginose de repetição, candidíase de repetição, infecção de urina de repetição. Então, às vezes a paciente chega no consultório, ela, eu já rodei todos os médicos, eu já usei todos os remédios. Aí na hora que você vai perguntar e fazer algumas perguntas mais específicas, ela te conta que ela faz ducha e que ela lava a vagina. Ela não vai melhorar nunca, porque ela dá antibiótico, ela trata com pomada, mas a casinha está ruim. Então, mais uma vez, é o menino com dor de dedo, com o dedo preso na porta. Tem que tirar o dedo da porta. Você tem que parar de lavar lá dentro. Porque ao invés de você ajudar, você está só espoliando essa flora vaginal, você só piora e não vai melhorar nunca. Então, não pode lavar lá dentro. Ah, mas eu tive relação sexual e eu tô com nojo porque o sêmen fica escorrendo. Gente, não tem jeito. A gente foi programado para ter relação e a vagina está programada para se sustentar dessa forma. Então, teve relação? Faz xixi, senta ali, vai para o chuveiro, toma um banho, mas não é para introduzir o dedo dentro da vagina. É para lavar do lado de fora. A mucosa externa pode, mas lá dentro, de jeito nenhum, nem pós-relação. E dentro desse cuidado ainda, Marcela, falando sobre a higiene vaginal, a gente também sabe que tem um cuidado com o tipo de tecido da calcinha. Em relação a isso, a moda da calcinha de algodão é realmente verdade ou é apenas um mito? O tecido de algodão ele é um tecido mais fresco, que vai permitir a maior ventilação ali da região. Então, o tecido de algodão é o que a gente prefere. As calcinhas de renda são muito bonitas, mas eu sugiro que sejam para os momentos especiais. Não sugiro sair para trabalhar às 7 horas da manhã e voltar às 7 horas da noite com uma calcinha de renda, porque ali é um tecido sintético que dificulta a respiração daquelas células. Então, a pobre da vagina já mora numa casinha escura, com uma calça jeans apertada, e você ainda coloca uma calcinha de um tecido que não favorece. Então, você vai acabar prejudicando e tem uma chance maior de você fazer uma candidíase e uma vaginose. Então, a sugestão para durante o dia, calcinhas de algodão, roupas mais leves, calças de alfaiataria, se puder, evitar aquele jeans muito apertado. À noite, dormir sem calcinha, para deixar essa região íntima respirar mesmo. E a calcinha de renda, a minha sugestão, é só para os momentos especiais. Isso é importante, né, Faelzinho? Porque a gente, na nossa prática mesmo, na GO, a gente repara algumas coisas assim. Você tem que esperar o professor para algumas queixas que chegam, que são bem atípicas, assim, são difíceis de ser tratadas. Acho que a GO é bem complexa, né? Mas aparecem muitos casos para a gente fazer essas pequenas orientações que são tão importantes, né? E esse momento, então, de orientação é importante. Inclusive uma temática, obviamente, muito comum no consultório, que é o uso do anticoncepcional. E a Marcela, ela tem uma propriedade muito boa para falar, ela é speaker, né, de algumas marcas, então, assim, além de todo o conhecimento adquirido. Então, a gente queria saber, Marcela, sobre o anticoncepcional. É um vilão? Não é bem assim? Como que é esse uso? As idades? Com que se começa? Quais as indicações? Algum efeito colateral? Fala um pouquinho sobre o anticoncepcional. Então, não é um vilão. Então, se eu pudesse deixar um recado nesse podcast, é que o anticoncepcional não é um vilão. Nós produzimos estrogênio e progesterona quando ovulamos. E, às vezes, a nossa produção ela vem um pouco desregulada, principalmente na adolescente. Então, aquela menina ali dos seus 9 até os 14, 16, que está em puberdade, que começou a menstruar, ela tem uma chance de fazer uma produção muito desorganizada, de ficar oscilando entre picos e vales. E isso favorece
a um sangramento uterino anormal, a cólicas muito fortes, a hemorragias e dá impacto na qualidade de vida dela. Então, quando eu uso um anticoncepcional, eu estou usando uma dose contínua de estrogênio e progesterona, numa dose baixa, segura, que vai bloquear a ovulação dessa criança, consequentemente bloqueando a menstruação. Então, isso controla o ciclo menstrual dela. Tira dela aquele sangramento abusivo, toda aquela cólica, né? Ela não vai precisar de usar o absorvente para ir para a escola, de correr o risco de sujar a roupa. Então, nós produzimos esse hormônio e no anticoncepcional a gente toma esse hormônio, só que numa dose que não tem variação. É uma dose contínua, certinha todo dia. Essa é a diferença do que a gente produz, porque a gente produz alternado e a dose que a gente usa no remédio é contínuo. Antigamente, a gente tinha alguns hormônios sintéticos que provocavam alguns efeitos colaterais, mas o mundo mudou muito. Nós temos hoje anticoncepcionais com estrogênios naturais, com progesteronas mais modernas, que praticamente não dão nenhum efeito colateral. Que o risco de trombose é extremamente baixo. O risco de câncer de mama, que é um medo que elas têm, também é extremamente baixo. Então, é o remédio, um dos remédios mais vendidos no mundo. Representa 60% do método contraceptivo das brasileiras. Então, a gente não precisa ter tanto medo desse remédio. Se ele realmente fosse um vilão, a gente não teria uma taxa tão alta de venda. Ele não seria vendido de forma segura na farmácia, sem prescrição. Você consegue ir lá e comprar sem receita. Então, eu acho que a gente não precisa sofrer tanto com menstruação, com cólica, com hemorragia, com risco de uma gravidez indesejada. Eu acho que o anticoncepcional ele é um presente da medicina e os efeitos colaterais com as pílulas modernas que nós temos hoje são baixíssimos. Outra pergunta importante, o anticoncepcional vai alterar a minha fertilidade? Não vai. Esquece de tomar esse negócio 2 dias para você ver se você não engravida. Então não vai. Você para 2 dias, você já volta a ter o estímulo e você já volta a ter o eixo funcionando e você já pode engravidar. E além disso, ele ainda vai proteger contra câncer de ovário, vai proteger contra câncer de endométrio, melhora a pele, porque aquela adolescente chega cheia de acne, parecendo uma parede de chapisco, chorando. Então, a gente consegue melhorar muito. Então, assim, eu queria que vocês não tivessem medo do remédio. Eu acho que não é para todo mundo, mas é para muita gente. Marcela, então, para a gente completar essa fase, as fases da mulher, né? Uma outra temática, sem dúvida, é a menopausa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da menopausa e uma coisa que a gente sabe que também tem de moderno, que é a terapia de reposição hormonal. Então, eu queria que você linkasse essas duas coisas e explicasse para as mulheres que estão nos ouvindo também. Então, a gente caminhou, né? A gente veio aquela criança que não ovulava, ela entrou em puberdade, ela vai começar a ovular, ela tem essa menacme, que é o nosso período fértil, e a mulher nasce com todos os óvulos dentro do ovário e em algum momento essa reserva ovariana vai acabar. E aí a menopausa, é o fim da vida fértil. Então a menopausa é um evento evolutivo para poder preservar a espécie. Porque se a gente continuasse ovulando, a gente ia continuar engravidando. E como é que uma mulher de 60, 70 anos engravida? Ela ia morrer no parto. Então até aí, obrigada a Deus, não queria mais engravidar, né, aos 60 anos. Foi excelente, foi uma manobra evolutiva de preservação. Só que na hora que você tirou dela a ovulação, você tirou os hormônios que aquele óvulo produzia, que era o estrogênio, a progesterona e uma parte importante da testosterona. E aí, sem esses hormônios, essa paciente começa a ter alguns sintomas. Então, a mulher em menopausa começa a viver a falta desse hormônio. O ideal era que a gente se adaptasse. Olha, parei de produzir o hormônio, passei por um processo adaptativo e estou feliz. Mas não é o que a gente vê. 10% vai ter uma menopausa tranquila, elas vão se adaptar, os receptores estão mais preparados, mas os outros 90% vão passar por períodos marcantes e difíceis. Que vai ser caracterizado principalmente, então, se eu pudesse definir os sintomas dessa menopausa. Essa mulher ali entrando na menopausa, ela começa a ter hemorragia. Então, ela veio menstruando normal, aí geralmente ela faz um processo hemorrágico para depois parar. Então, se você tem ali 45, 50 anos e está na transição e está sangrando muito, porque ela fala assim, mas não me falaram que menopausa era parar de sangrar? E eu estou sangrando mais. É porque primeiro você faz geralmente um sangramento hemorrágico para depois parar. Segunda coisa são os fogachos, que é o que mais incomoda. É aquele calor que vem, que dura ali 40 segundos, especialmente noturno.
E tem hora que essa mulher apresenta 10 episódios de fogachos numa noite. Então, como que essa mulher que acordou 10 vezes à noite, frita na cama, não tem uma noite de sono reparadora e no dia seguinte ela levanta, ela tem que ir trabalhar, ela tem menino, boleto, marido. Então, não é fácil, né? Você pode dar 30 dias para ela nesse esquema, ela já está enlouquecida, com certeza. Além disso, irritabilidade, choro fácil, melancolia, elas queixam muito de esquecimento, baixa libido e ressecamento vaginal. Acho que são os sintomas mais comuns, assim, e prevalentes. Sim, e aí hoje nós temos o laser, né, vaginal, algum tratamento e a própria reposição em si, né? São o que a gente mais tem assim, de tratamento, alguns outros. Sim, quando você pensa em menopausa, então os sintomas são pela falta do hormônio. Então o que seria o mais óbvio? Repor esse hormônio. Para as mulheres candidatas que não têm contraindicação, é a melhor opção de tratamento. Quando a gente fala em reposição hormonal, geralmente o medo delas é o câncer de mama. Então, antigamente, quando a reposição era feita com outro hormônio, um estrogênio equino conjugado, com uma progesterona sintética, que era a medroxiprogesterona, ali, lá no WHI, há 22 anos atrás, esse risco de câncer ele foi aumentado. Mas hoje, a gente viu que quando temos a reposição feita com os hormônios naturais isoméricos, popularmente chamados de bioidênticos. Então, quando você repõe com o mesmo hormônio que você produz, a gente viu que o risco desse câncer é muito baixo. Eu vou te dar um dado americano. Nós pegamos 30 mil mulheres. Elas não fizeram reposição hormonal. Então, nessas 30 mil mulheres, 20 mulheres vão fazer câncer de mama, por ter mama, respirar e existir. No grupo que fez reposição hormonal, 21 mulheres fizeram câncer de mama. Aumentou um caso. Então, assim, não é risco zero, mas não é significativo. A gente pode fazer. Então, a frase reposição hormonal causa câncer está errada. Mas quando você pega esse mesmo grupo que não repôs, mas a obesidade, então, no grupo das obesas contra o grupo não obesas, elas não repuseram, elas não estão usando hormônio, mas esse grupo não é obeso e esse grupo é. Houve um aumento de 12 casos. Então, é disso que a gente tem que ter medo. Sim. Da obesidade, do sedentarismo, que a gente sabe que esse tecido gorduroso periférico produz um estrogênio ruim, chamado estrona. Então, eu queria que as mulheres entendessem que a reposição hormonal, ela é bem-vinda, ela vai tirar vocês, né? Ela vai nos tirar de todos esses sintomas de menopausa, além de proteger o nosso coração e proteger os nossos ossos. Então, vem aí como um grande protetor cardiovascular e um grande protetor contra a osteoporose. Nossa, eu acho que praticamente você respondeu todas as curiosidades que a gente pensou, que o pessoal aí de casa pensou, que mandou pra gente. Mas para finalizar, para acabar aqui o programa, eu queria que você me respondesse só mais uma coisinha. E que me respondesse agora. Se você pudesse escrever um recado em todo banheiro, em todo espelho de banheiro feminino, o que você escreveria? Eu ia escrever que o anticoncepcional não é o vilão. Que o anticoncepcional é um presente de Deus. Repense. Não posso falar de Deus, não corta, porque a Igreja Católica condena e os protestantes também. Eu iria escrever que o anticoncepcional é um presente da medicina e que ele não é um vilão. Eu acho que seria isso que eu colocaria aqui em todos os banheiros da Univale, para a hora que essa nossa geração aí de 20 e poucos anos estiver sentadinha lá, fala assim, anticoncepcional não é um vilão, anticoncepcional não é um vilão, anticoncepcional não é um vilão. Acho que fecha o nosso recado, né, Marcela? Muito obrigado, então. Pedir o pessoal para nos seguir, nos acompanhar esse vídeo na íntegra. As nossas redes vão estar aqui na descrição, da doutora Marcela também. Te agradecer, meu parceiro. Obrigado. Agradecer a presença sua, doutora Marcela. Muito obrigado. Quem sabe vamos ter outros encontros ainda, porque é muita curiosidade para pouco tempo. É verdade. E sempre a Univale TV, principalmente na pessoa do Boni, do Emanuel, nosso diretor. Valeu demais. Então, não poderia deixar de agradecer também a Univale, aqui que está disponibilizando o estúdio para gravar, fazer esse conteúdo de qualidade. Agradecer você também, Marcela, suas redes sociais estão passando aí embaixo, Obrigada. As redes sociais do Fala Doutor. E não poderia te chamar até o próximo. Fala, doutor.